Ficou massa a última vez. Coloca aqui, ó. Um bocado de questão aqui, tá vendo esses julgados aqui, pô? Tudo isso aqui tem a ver. O que a gente está falando hoje é sobre a competência do Supremo para julgar autoridades com prerrogativas de foro, né, em razão da sua função. Esse é um dos temas mais importantes, né, e também atuais, né, hoje do direito constitucional brasileiro, que é a competência do Supremo para julgar essas autoridades. Por que isso aqui é importante, professor? Porque esse tema ele passou por muitas mudanças ao longo dos anos, especialmente em 2025, quando o Supremo ele altera substancialmente o seu entendimento. A gente vai entender a evolução, né, através de 3 marcos fundamentais, né, 99, 2018 e 2025, e isso, consequentemente, impacta as questões, a jurisprudência e a sua vida também. Bom, fique aqui até o final desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe de verdade, velho. Eu leio os comentários de vocês. Isso aqui é importante, você quer ver como é que esse tema cai em prova discursiva, como ele cai em prova objetiva, fica aqui até o final que eu vou te explicar tudo e você vai acertar esse tema queridinho, direito constitucional, também cai em prova discursiva, tá? Isso aqui é verdade, caiu um tema recentemente sobre as prerrogativas de foro na prova de delegado, né, Polícia Federal. E também, claro, você sabe, isso aqui é a realidade prática, então vai lá, fica aqui até o final, comente aqui também, isso aqui é importante pra gente, beleza? Olha, primeira coisa, o que danado é foro por prerrogativa de função, velho? O foro por prerrogativa de função, ele é uma garantia constitucional que ele vai estabelecer que determinadas autoridades, elas só podem ser processadas e julgadas criminalmente por tribunais específicos. E dizem a doutrina que isso não é, na verdade, um privilégio pessoal, mas é como se fosse uma proteção institucional. Vamos falar do Supremo. A gente tem uma base constitucional no artigo 102, inciso 1º, a linha B e a linha C da Constituição Federal, que vai dizer, por exemplo, quem é que deve ser julgado pelo Supremo em caso de infrações penais comuns. Então ele fala que presidente, vice... Eu vou até colocar aqui uma tabelinha para ajudar você, porque esse aqui cai muito em prova. Quem é julgado pelo Supremo, quem é julgado pelo STJ, pelos tribunais. Dê uma olhada nisso aqui, que isso aqui é muito importante, inclusive aquele julgado, né, crime de responsabilidade e competência privativa da União. Vários julgados que adoram caem muito em prova. Tá, professor, então em resumo, para que serve isso? Em resumo, se diz que é para proteger o exercício independente dessas funções, que tem alta relevância constitucional e que garanta, de certo modo, um julgamento imparcial, né, por órgãos colegiados, da cúpula do Poder Judiciário, livre de qualquer tipo de pressão política local, né? Essa é a ideia porque temos na Constituição Federal. Tá. Então, agora vamos entender como é que o Supremo interpretou essa prerrogativa ao longo do tempo através de 3 decisões fundamentais. O primeiro marco foi o inquérito 687, numa questão de ordem, em que o Supremo basicamente dizia o seguinte: olha, acabou o teu cargo, acabou o teu foro, né? Ou seja, por muito tempo vigorou o entendimento de que quando a autoridade ela deixava o cargo, cessava automaticamente a competência especial. E esse foi o critério chamado da atualidade, ou seja, só tinha foro quem estava atualmente no cargo. Então, uma grande consequência era o seguinte: se um senador ele renunciasse ao seu mandato, mesmo que ele tivesse cometido um crime funcional, um crime enquanto ele desempenhava o seu cargo, ele agora seria julgado na primeira instância. Aí depois nós tivemos um segundo marco. O segundo marco foi da ação penal 937, também numa questão de ordem. Ou seja, a gente teve uma grande virada de maneira restritiva. O que foi que aconteceu, professor? O Supremo ele estabeleceu uma tese só, mas em 2 partes diferentes. A primeira parte, ela dizia que o foro por prerrogativa de função, ela aplicava-se apenas para crimes cometidos durante o exercício do cargo e também relacionadas às funções desempenhadas. Então, o cara tinha que praticar durante o exercício do mandato e tinha que ser algo que ele praticou que tinha relação com o trabalho dele, vamos dizer assim. E a segunda parte da tese é dizer, após o final da instrução processual, ou seja, depois que já teve oitiva de testemunhas, colheita de provas, com a publicação do despacho para alegação final, a competência não muda mais, independentemente se essa autoridade entra ou se essa autoridade sai do cargo. Qual era o objetivo do Supremo ali em 2018? Era acabar com essa ideia de sobe e desce processual e restringir o foro apenas para os crimes que realmente eram funcionais. E também estabeleceu um marco seguro de que, ó, a partir disso aqui não adianta, esse cara vai ter que ser julgado por mim ou por que seja daquela tabelinha que a gente mostrou. E depois disso, nós tivemos o terceiro marco, que foi em 2025, no HC 232-627, também nesse inquérito famoso 4787. Professor, que mudança foi essa? Em março de 2025, por 7 votos a 4,
o Supremo muda novamente o seu entendimento. E qual foi a tese fixada? Ele disse o seguinte: a prerrogativa de foro para julgamentos de crime praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois que cessou o seu exercício. Professor, não entendi foi nada. Primeiro, o que foi que mudou? O que mudou foi a primeira parte da tese de 2018. Ela mudou, professor, calma. A primeira parte da tese de 2018, ela continua valendo, ou seja, somente crimes funcionais têm foro especial. O cara tem que ter praticado algo relacionado com o exercício da função dele. Não pode ser um crime completamente alheio à função dele. Beleza. Agora, a segunda parte do crime, a segunda parte, melhor dizendo, da tese de 2018, ela foi superada. Ou seja, agora o foro vai se manter mesmo que a autoridade ela saia do cargo antes do início do seu processo. Então não tem mais aquele marco temporal, vamos dizer assim. Professor, qual é a lógica de todas essas mudanças? Eu vou tentar sistematizar para ficar mais fácil para você quais são os critérios atuais. Nós temos dois tipos de critérios, que é o critério da contemporaneidade e o critério da atualidade. O critério da atualidade, ele foi rejeitado em 2025. Ou seja, é o critério que diz que foca apenas no cargo atual do agente. Hoje, onde esse cara está. Por que o foro existe apenas enquanto a pessoa esteja no cargo? O grande problema desse critério é que ele permitia que você manipulasse o foro onde você queria que o processo tramitasse através de simplesmente uma renúncia. Ele saía do cargo e aí ele manipulava o foro, né? Isso foi rejeitado em 2025, esse critério de atual, tão somente onde ele está. E agora adotamos um critério da contemporaneidade, ou seja, um critério adotado em 2025. O que é esse critério? No fundo, ele foca na natureza do crime. Então a pergunta é: se o crime foi cometido durante o exercício do cargo e se ele foi também em razão dele? Se a resposta for sim, você mantém o foro mesmo após a saída do cargo, mesmo que esse cara saia desse cargo. Um exemplo muito prático. Imagine que nós temos um deputado federal que ele comete um peculato durante o seu mandato em 2023. Agora, em 2024, esse cara não se reelege, ele não consegue ser votado novamente. E aí, em 2025, ele é denunciado pelo Ministério Público Federal. Ora, antes, no entendimento que prevaleceu no Supremo, de 2018 a 2025, esse cara seria julgado na primeira instância. Agora, no entendimento de 2025, o que prevalece, o atual, ele continua sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, eu posso dizer que há vantagens, veja, o que o Supremo disse, as vantagens do novo sistema, portanto o sistema da contemporaneidade, que foca na natureza do crime, que pergunta se o crime foi cometido durante o exercício do cargo e em função dele. Qual é a vantagem? A vantagem que se diz é que há uma maior estabilidade processual e uma maior redução da impunidade, evitando estratégias que protelem o processo e minimiza o risco da prescrição e essa flutuação da competência que muitas vezes já aconteceu em vários casos. Há quem diga que o entendimento atual do Supremo, ele resgata a antiga súmula 394 do Supremo, que foi cancelada já em 99. Mas eu vou colocar aqui o texto para você ver, que ele fala mais ou menos sobre isso. Além disso, eu queria mostrar para você como isso aqui foi cobrado nas provas, né? Aqui eu trago, por exemplo, a questão do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Promotor de Justiça 2024, mostrando que a competência do Supremo, né, seria mantida se for por um parlamentar um crime que não está relacionado à função. Isso aqui está errado, porque o crime tem que ser relacionado à função. E aqui também eu vou trazer aqui uns 2, 3 jurisprudências interessantes sobre esse artigo 102 da Constituição Federal, que tem lá no site a Constituição e o Supremo, a Constituição bem legal, bem anotada, alguns julgados aqui, só vou colacionar na tela, editor, coloca aqui, o cara dá um pause e vê. E além disso, vou trazer aqui uma questão também de procurador do Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, né? Caiu em 2023 da SESP, falando um pouco sobre essas prerrogativas de foro também, mas num caso que era uma prerrogativa para o procurador de Estado, né, uma jurisprudência do Supremo, além também de uma questão objetiva que caiu na PGE do Sergipe, também sobre prerrogativa de foro, aqui no caso de competência do STJ, que gabarito aqui é a letra C de casa.
velho, muitas questões interessantes aqui para vocês. Tomara que vocês consigam ter aprendido o tema. É um tema que, pô, vai cair em prova, vai cair em tudo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo que eu vou ver.